Fala galera, Manos da Bola na área, episódio 009, hoje em dose dupla, com dois ilustres convidados. Hoje a gente vai ter muita resenha do futebol feminino. A galera aí, ó, que é saudosista do futebol feminino, cola com a gente, já aproveita aí sem curiosidade, né? Só passar e passar direto não. Dá like, curte lá já, Manos da Bola no Instagram, no TikTok e também no nosso canal do YouTube. E a gente já vai começar aí cumprimentando nossos ilustres convidados. Lia Nogueira, atleta de futebol feminino, goleiraça, que já passou por cracaça, que já passou por ilustres clubes como Flamengo, como também o Ceará, também já jogou internacionalmente na Albânia, e também, né, o nosso ilustre convidado, Anderson também, atleta, também já foi atleta profissional de futebol, e também hoje atua como treinador de futebol feminino no América, Sub-17 e Sub-20. Sejam muito bem-vindos aí ao Manos da Bola. Passamos a bola para vocês também, para vocês compartilhar aí com a galera. Então vamos lá, Lia. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. E espero que esse bate-bola aqui seja maravilhoso. Acredito que vai ser. Com certeza vai ser. Vamos lá. Para mim é muito especial estar aqui, Simone, até pela nossa trajetória, né? Somos amigos de infância. Verdade. E poder hoje, depois de tantos anos, estar aqui participando de um projeto muito bacana seu e contribuir de alguma forma. E o mais importante, ver que a gente seguiu no caminho do bem, no caminho certo. E, enfim, que bom te ver andando para frente. Parabéns. Muito bom. Sejam muito bem-vindos, Anderson, Lia, ao Manos da Bola. Vai ser um bate-papo com certeza muito rico, muito construtivo. Falar do futebol feminino que vem cada vez se estruturando mais, crescendo mais no Brasil, e que bom, né? Recebendo mais investimento. A seleção brasileira acabou de ser medalha de prata, né, nas Olimpíadas. Com certeza. Por um pouquinho, um detalhe, não conseguiu beliscar ouro, mas as meninas saíram muito bem e a gente está aí bem otimista, né, senhora? Com certeza. E aí a gente já vai começar o nosso bate-bola, né? Pra já dar um esquenta. Vamos já por aquecimento, né? Aquecimento sempre é bom. Vamos começar aí com o Anderson. E assim, você já foi atleta de profissional de futebol, mas, né, num determinado momento, você transitou para atuar no futebol feminino como treinador. Como que foi, né? Como que surgiu essa vontade, essa sede de estar ali, né, vivendo esse propósito de futebol feminino e acreditar também nessa modalidade? Como que foi essa sua transição? Como que foi esse start? Como que isso aconteceu? Então, na verdade, não tem assim um ponto específico que eu me lembre de que eu tenha pensado assim, eu quero trabalhar com futebol feminino. Na verdade, eu sempre vi o futebol de uma forma muito ampla. Eu não vejo o futebol feminino ou masculino. É futebol, é para todos, né? E tem até um caso muito interessante na minha infância. Eu morava em Friburgo. Tem umas fotinhas aí que só um adentro, umas fotinhas aí do Anderson pra contar um pouquinho da trajetória dele aí já. Se quiser já ir colocando feminino aí pra gente do futebol feminino aí dele já. Eu, quando criança, eu tinha 11 anos, eu morava em Friburgo. E com as meninas da minha turma, a gente montou um time feminino e eu dava treino para elas com 11 anos. Isso é uma coisa que é bacana, que foi a minha primeira experiência dando treino para alguém, foi para meninas, e aos 11 anos de idade, coisa boba. A gente ia à tarde para a escola, ficava lá no campo treinando e eu dava treino. E eu já treinava futebol, então eu repeti o que eu fazia no treino. Então, assim, de repente ali já era um sinal de que eu ia caminhar por esse lado do futebol feminino. Mas profissionalmente falando, não teve assim um momento em que eu decidisse pelo futebol feminino. Eu sempre fui aproveitando as oportunidades e sempre fui abraçando sem ter problema com se era masculino ou se era feminino. Sempre gostei, sempre achei legal as meninas jogando. Você é uma que a gente se conheceu nas peladas da Vila da Penha. Verdade, né? verdade. Você ficava andando pra cima e pra baixo com o tio Ivo, com a Monique. Verdade. E a gente se enfrentava nos torneios ali do bairro. E sempre foi muito legal, assim. Nunca tive problema com isso. E acabou que hoje de um tempo pra cá, eu tô muito mais envolvido com a modalidade mesmo. E acho que esse caminho aí não tem volta mais, não. E dando um adendo aqui, né? Já que ele puxou, né, a bola pra mim, já que ele passou a bola pra mim, que era da minha época, e realmente foi uma época muito boa. Que assim, o futebol feminino, na verdade, tinha suas dificuldades maiores ainda, né? Na minha época, né, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, muito mais difícil era. E realmente sem investimento nenhum. Tem uma foto ali, ó. Essa foto aí, galera. Eu sou essa aqui, ó, 14. 14, baixinha. É fácil de saber. A menorzinha sou eu ali, né? A galera aí que não foi no Melo Tênis Clube, né? Isso aí é Quem na quadra do estava? Melo. Isso, a quadra do Melo. E assim, esse uniforme eu tenho até hoje. Cara, eu tinha que ter trazido esse uniforme. Caramba.
Legal, Caraca, legal. eu tenho esse uniforme até hoje. De vez em quando eu até usava lá o short, a camisa pra poder jogar um futebol. Então foi muito bacana essa época. E ali tá o Anderson ali sempre acreditando na gente, somando força. E a galera tinha um time forte. Por sinal, que se encontrou Você ficou ano retrasado, não foi? Que a gente se Isso encontrou? aí foi em 2009. É. E quando nós nos reencontramos, que foi pra fazer Isso, né? Uma resenha futebol, isso. né? Foi, se eu não me engano, em 2019, pode ser. A gente jogou naquele campo lá 10 anos depois, né? Aquele Passou uma campo década. lá. Eu acho que lá foi no até Santo por isso. Cristo, É no verdade. Santo Cristo, a gente jogou no Santo Cristo, não foi ali perto do Santo Cristo ali? Não, mas isso foi mais recente. É, mais recente Mais isso. recente. Eu lembro que teve uma confraternização que você falou e agora eu lembrei. De 10 anos, que foi lá no Costa Brava. No Costa Brava, Isso, ela lá no Costa Joá. Brava, que teve bolo, teve... Isso, também tem foto aí, vai passar, vamos lá, vai passando aí, ó, Aí, isso ó, aí, ó. é isso aí, ó. Foi esse dia, esse dia aí, a galerinha ali, ó. Ali já tava, né, mas a chuteira já tava aposentando e tal, já mais um hobby, já tive meu momento mais de glória. Legal. Ali já era um Mas foi momento de bacana. renovação. Tem ali uma novinha, que foi com a Mariana, que era minha verdade, aluna, eu verdade. levei já pra começar a mesclar. Mas a galera já tá aí na década já dos quase 40, a galera aí, né? Não parece Veterano, não, já mas... não pro veterano. já tá ali. indo pro veterano, mas foi bem legal, sabe? Esse futebol aí foi bacana. E, né, vamos ver, marcar um próximo, né? Tem que fazer. Já vamos Legal. preparar. Legal, Anderson, que você quis o destino que com 11 anos de idade você, mesmo ali, num acaso, fazia Forma lúdica, né? já treinamento ali para o futebol feminino. E anos depois, né, depois da tua formação, Sim. terminou como atleta, seguiu o caminho aí com o futebol feminino e tem sido, graças a Deus, aí de um sucesso, de um legado que você vem construindo, né? Lia, agora falar um pouquinho, você atleta profissional, né, tá atuando ainda, conta pra gente, pro público, quais são as maiores dificuldades que uma atleta, né, de futebol feminino passa aqui no Brasil, né, no nosso país, desde a sua transição das divisões de base até chegar no profissional, que a gente sabe, a gente que acompanha, que não são poucas dificuldades, né? É uma tarefa ali árdua do dia a dia, mas você passou e, graças a Deus, também conseguiu sucesso aí, vem conseguindo sucesso. Conta um pouquinho pra gente. Então, desde sempre, né, o futebol feminino, ele sofre por falta de investimento e visibilidade, né? E aí, vou voltar assim um pouquinho lá atrás, né? Quando eu iniciei, assim, no futebol feminino, a gente tinha bastante dificuldade até mesmo... E hoje a gente ainda vê que isso acontece. Às vezes também de uma forma um pouco triste, né? Porque eu acho que o futebol, ele vem evoluindo sim, o futebol feminino, mas ainda aqui no Brasil, com um pouco mais de dificuldade, né? De desenvolver, de ser desenvolvido. Acredito que tem refletido isso ainda muito. Mas numa época a gente tinha muita dificuldade, questão de ir para treino, né, por conta de falta de passagem, ajuda de custo a gente não tinha. Então a gente basicamente sempre pagava para treinar. Tinha que se bancar, né? Tinha que se bancar. E aí só se mantiveram realmente dentro do futebol feminino, lá de trás, as que realmente ali persistiram até hoje para que isso virasse uma realidade profissional. Sim. Né? Porque antes era muito amadora. E hoje a gente já pode se dizer que o futebol feminino no Brasil tem o seu pé lá no profissional. Eu acho que ainda falta muita questão de investimento dos clubes, em questão de investimento nas categorias de base, que eu acho que é o primordial. Sim. Porque quando a gente não tem um investimento nas categorias de base, a gente não investe no futuro. Exato. Então, a gente não consegue ter essa visão. A gente tem uma visão de momento. A gente vê muitos clubes formando as categorias adultos, profissional e tudo, mas participa ali do campeonato. Os clubes menores, né, participam ali do campeonato, depois acabou o campeonato, acabou o elenco, e aí fica... digamos, aqui no Rio, né? Que aqui no Sim. Rio também tem muito esse déficit. E acaba que fica largado, né? Os grandes clubes que têm um pouco mais de investimento conseguem ter uma categoria de base e se manter ali. Você vê que são os clubes que conseguem estar um pouco mais evoluído, participar de competições de brasileiro, se manter ali num alto rendimento com as meninas. Essa é uma foto minha. Eu ainda tava de cabelo enrolado, meu ali de amarelo. Lá no cantinho. Bem lá no cantinho. Então, aí foi o meu primeiro time de campo
eu não iniciei sendo goleira, né? Porque, Sim. na verdade, jogava como lateral. Caramba. Eu comecei jogando como lateral. Então, assim, eu joguei no Campo Grande como lateral. Isso eu tinha meus 13, por aí, 12, 13 anos. Depois, na minha trajetória aí, eu devia ter uns 14, 15. Só que eu tive uma transição, porque eu comecei a agarrar na quadra. Futsal. Né? Futsal. Tem até uma medalha, mas ela não tá aqui, que foi uma das medalhas, assim, que pra mim foi uma trajetória muito diferente, né? Porque eu vim do futsal e aí fiz a transição pro campo e foi quando eu me encontrei realmente como goleira e pude ter toda essa trajetória. Mas a dificuldade que mais ainda existe dentro do futebol feminino é essa. Falta de investimento e... eu tinha falado investimento e Tinha falado de visibilidade. Porque a gente ainda vê sobre isso. Ainda a gente teve aí a Copa, mas mesmo assim ainda falta um pouco de visibilidade, de as pessoas acreditarem que o futebol feminino ele tá dando retorno. Sim. Hoje em dia. É uma constância, né? Porque você, como bem colocou, existem os momentos. Pô, acaba uma Copa do Mundo feminina, uma Olimpíada, principalmente, que tem uma grande visibilidade, chama a atenção, sim, até pela grande campanha que foi feita, então dá aquele boom. Só que daqui a pouco aquilo vai esfriando, né? Principalmente nas categorias onde você colocou do futuro, as categorias de base. Para você ter um profissional bem-sucedido, um departamento profissional, uma estrutura, você tem que investir lá atrás. Não tem como uma atleta chegar aos seus 19, 20, 21 anos no ápice, no alto rendimento, se ela não começou lá com 12, com 11, com 13. Então, realmente falta, né, Anderson? Acho que essa parte mesmo de investimento. Sim, a Lia foi perfeita, porque a base é tudo. Tanto que a gente vê hoje em profissional atletas com dificuldade de parte técnica. Exato. Até de fundamentos. De fundamento básico. Passe, domínio, condução, coisas simples, coisas que você tem que aprender lá atrás. Mas isso não é culpa da atleta em si. Né? Ela acaba pagando por algo que, na verdade, não é culpa dela. Porque ela vai ser cobrada, ela vai ser exigida, ela vai ser criticada, mas, na verdade, não entregaram para essa menina no momento em que precisava entregar. A estrutura que precisava. A estrutura, a base, o trabalho, ou seja, o início. Né? Elas começam a jogar muito tarde, na maioria dos casos. Isso está melhorando, está evoluindo. Hoje você consegue já ver meninas mais novas. Inclusive, até domingo agora, a gente acabou de encerrar a nossa participação no Campeonato Carioca de Futsal Feminino de Base. Foi o primeiro campeonato que a federação organizou. Futsal. Na história de futsal. Federação bacana. de Futsal do Foi Rio. a primeira vez. Então, e foi muito bacana, porque você teve ali sub-11, sub-14, sub-16 e sub-18. Já é uma evolução. Então, nesse sub-11, você imagina que, vamos colocar que tem meninas ali de 9 para cima. 9 anos para cima, meninas jogando. Então, assim, muito bacana. Mas ainda caminha em passos de tartaruga. E uma interação agora com o público. Você, atleta do futebol feminino, conta pra gente aqui também um pouquinho as dificuldades que você passou, assim como a Lia colocou pra gente. Quais foram as dificuldades que já passou, que vem enfrentando? Se você já foi atleta ou se você ainda está atuando, está tentando, tem o sonho de ser jogadora profissional, conta pra gente para gerar essa troca, essa dinâmica, para que a gente vá se ajudando, né, Simone? Com certeza. E essa troca que vocês vão estar compartilhando com a gente, com a sociedade, é uma forma de vocês também impulsionar o sonho de vocês, que enquanto a gente sofre calado, a gente acaba não encontrando espaço. Então, quando a gente quer percorrer um sonho, ou seja lá qual for, seja pro futebol, qualquer carreira que a pessoa queira seguir, ela tem que perseguir aquilo. Se ela acredita, ela tem que ir. E até o fim. Então, vocês, meninas, sabe, não deixem de lutar, não deixem de acreditar. Cada dia, sim, temos evoluído, mas tem muito chão pela frente, tem muitas coisas a serem galgadas, mas falem sim, porque enquanto vocês compartilharem, é uma forma de chegar a uma CBF da vida, aos grandes órgãos, onde tem potencial de fazer modificação e também de ter esse investimento que é necessário para que vocês também venham ter essa estrutura que vocês merecem e precisam ter. Então... Exatamente. Super concordo com o que você falou, porque, na verdade, a gente vê muito, o pessoal ainda não olha muito para o futebol feminino por conta do retorno.
Porque, né, os clubes, eles querem saber, mas que retorno que vai me dar aqui o futebol feminino? Mas eles também têm que pensar que se não houver investimento de base, você não vai ter um retorno. Então, realmente, é um investimento. Você investe para daqui na frente você ter um retorno. Não adianta querer ter um retorno imediato porque não vai ter. Não vai ter. Então, assim, os clubes que são pequenos, eles precisam, na verdade, do apoio e da iniciativa dos grandes. Se os grandes não iniciarem, os pequenos, eles não vão conseguir iniciar sozinhos. Então, eu vejo muito isso. E é o que a gente espera que isso venha se aflorar cada vez mais. Hoje, a gente tem clubes aqui no Rio de Janeiro que tem as categorias de profissional e tem suas categorias de base, como os grandes clubes, Flamengo, Fluminense, o Botafogo, o Vasco. Então, assim, e a gente espera que isso realmente fique bem sólido e organizado. Não só organizado, mas que tenha o real valor para o futebol feminino. Porque às vezes você fala, o futebol tem o feminino, mas muitos só tem porque tem a lei que obriga, né, ter o futebol feminino. Então, na verdade, é só porque tem que ter. É um complemento. Exatamente. Então, é só porque tem que ter, não é porque, eu vou realmente investir aqui, porque lá na frente vai me dar retorno. Então, a gente precisa que as pessoas tenham esse olhar, essa diferença. Eu vou investir porque vai dar certo. O futebol feminino é uma grande potência, mas nós precisamos de diretores, empresários que tenham essa visão e que realmente façam com amor, assim como fazem com o futebol masculino. Exatamente. Também um adendo, eu estava aqui pensando, a gente fala muito para os órgãos, né, principais que... Sim. Sei lá, que precisam investir. Mas a gente também diz isso com relação a até agenciadores esportivos, que a gente vê que há essa resistência até por essa parte dos agenciadores. Porque às vezes eu já tive questões, às vezes, de amigas, né? As meninas que a gente tem acesso, de ter dificuldade e até mesmo de ter palavras não cumpridas, que os agenciadores promovem aquilo, falam, mas não cumprem. Coisas que talvez no masculino acontece, mas talvez acontece em menos proporção. Porque já vê, talvez, a parte feminina como uma parte mais frágil. É mais fácil de negociar, mais fácil disso. Não tem, vou colocar ela vou ali colocar clubezinho o pouco ali, que eu der já não tem quase nada. O pouco que eu der já tá bom. E o futebol feminino não tá aqui pra poder pegar migalha. O futebol feminino tá aqui pra pegar o grande, assim como o masculino também. A gente não tá aqui pra poder fazer política masculino e feminino, não. Nós temos que caminhar juntos. Crescemos juntos, evoluímos juntos. Mas se é pra poder evoluir, se é pra poder investir, por que não acreditar nos dois? Porque é o que você falou. Primeiro quer o retorno pra depois investir. É uma mão contrária. Exatamente. Não existe isso. Primeiro você investe pra depois... O masculino foi assim você planta pra colher. Exatamente. Nunca vi ninguém colher nada sem plantar. Existe isso? Alguém já viu? Eu nunca vi. Então, assim, planta e colhe. Se você não investe, não vai ter retorno. É simples. O imediatismo, né? Isso. Porque é a cultura. É a cultura do imediatismo. E, assim, o futebol masculino, ele vai te dar um retorno mais rápido. Por ter mais, por ser uma modalidade centenária. Então, ela já tem toda uma estrutura, todo um sistema. O futebol feminino, eu acho que acaba que as pessoas realmente não acreditam. Culturalmente, elas não acreditam. É mais difícil. Você vê que a menina tem talento, mas vamos ver. Sempre vamos ver, né? Ao invés de bater na mesa e acreditar que vai acontecer realmente. É complicado. Mas tem que mudar essa mentalidade. Com certeza, Anderson. E eu tenho, assim, visto, né? Às vezes a gente vai acompanhando, principalmente quando está nessas competições de maior visibilidade, futebol feminino, as redes sociais. Então tem uma postagem de alguma emissora, né? Não posso que falar também o nome das emissoras, mas Brasil joga, seja com vitória, seja com derrota, se jogou bem, se jogou mal. Enfim, aí você vai nos comentários, né? Principalmente na Olimpíada agora, que jogou muito bem na parte final. E tem muita gente apoiando nos comentários, só que também tem muita gente que, tipo, não quer que a modalidade cresça. É uma coisa muito ruim, assim, que eu fico, cara, qual é a dificuldade de aceitar que o futebol feminino também tem condições de ser um esporte bem-sucedido, que já vem evoluindo ano a ano, em todos os aspectos. Aspecto tático, técnico, físico, que o jogo de futebol feminino, se você fosse pegar 10 anos atrás e como é hoje, ele já é mais veloz. Totalmente. Você vê que as atletas já têm mais força, mais já dinâmico. conseguem ter uma... Mas por quê? Foi se plantando o investimento ao longo dos anos. Então, assim,
Não tem necessidade. Se você não quer assistir o futebol feminino, por algum motivo qualquer que seja, é só não assistir. Troca não o canal. Troca o canal. Mas não não critica. mas não vai para aqueles que estão tentando incentivar, que estão gostando, estão ali vivenciando a modalidade. Ah, não presta. Ah, não serve. Então, assim, eu vejo que, graças a Deus, está crescendo esse movimento das pessoas que estão ali acreditando, que estão incentivando também. Não, com certeza. E aí a gente vê também reflexo nas meninas mais novas. Porque você vê, às vezes a gente vê entrevista de meninas, poxa, eu me espelho em tal atleta. Isso é muito bacana. Porque é essa cultura que a gente quer plantar. Justamente é de fazer com que as novas tenham uma referência do futebol feminino. Isso. E que elas possam, cada vez mais, como ele citou aqui, poxa, teve o primeiro campeonato aqui estadual, né, de futsal feminino. Sim, carioca, isso. Então, lá atrás não tinha, porque as meninas tinham uma cultura de, talvez, dita pelos seus pais ou não, mas tinha uma cultura de que o futebol para homens. E hoje já não. Hoje esse paradigma já tá quebrando e as meninas já, poxa, caramba, futebol, eu posso jogar. Eu posso estar no meio tanto dos meninos quanto das meninas para eu jogar futebol. Porque lá atrás a gente sofria muito preconceito. Provavelmente já sofreu muito. Eu já sofri muito também. Então, já fui chamada de xingada, chamada de... mulher macho, por aí vai. Moleque, tudo relacionado a essa questão de machismo. E a gente foi em frente. E acredito que tantas outras meninas, como até hoje a gente sofre... Mas hoje um pouco menos, porque hoje a gente vem conseguindo ganhar o nosso espaço dentro do futebol feminino. Até porque a gente não tá aqui pra disputar masculino e feminino, a gente tá aqui pra crescer junto. Então, como o Anderson falou. Mas eu acho, Simone, que tem uma parcela, tem uma parte de pessoas que acabam, sim, fazendo com que exista essa briga feminina e masculina. E eu acho que é aí que mora um grande problema que faz justamente com que essas pessoas não aceitem, até de pirraça. Porque, na minha opinião, eu acho que o futebol feminino não tem que se comparar ao masculino. Sim, não. Eu acho que ele tem que se fortalecer como futebol feminino, esquecer o masculino. O masculino é uma coisa. E é uma coisa que, como eu falei, já tem mais de 100 anos. Então, já passou por muita coisa para hoje ser a potência que é a nível mundial. O feminino ele ainda está engatinhando. No Brasil, então, com a proibição que teve, o tempo que isso... Ficou sem jogar, sem poder jogar futebol feminino. Isso atrasou muito mais ainda. Então, eu acho que o olhar tem que ser um olhar não de buscar uma igualdade, e sim de buscar uma identidade. Nós somos o futebol feminino e vamos nos fortalecer até onde a nossa força for. Até onde der. Se a gente tiver potencial, e eu acredito que tem, para ser grandioso, tão quanto futebol masculino, vamos ser. Mas entrar numa de comparar, de competir, na minha opinião, é um tiro no pé. E tem muita gente que tem voz, muita gente da imprensa, por exemplo, que vai nessa onda de comparar. E aí, quando você compara determinadas situações, tem algumas questões, por exemplo, que mercado. É incomparável. É incomparável. Não tem nem por que entrar nesse momento. Exatamente. Então, assim, tem certas coisas que você vai falar assim, cara, não tem como. Realmente não tem como. Porque para determinadas pessoas, por exemplo, você citou a questão dos empresários. O que o empresário quer? Dinheiro. Retorno rápido. Retorno. Ele não está preocupado com o aspecto social da coisa, com o aspecto educativo da coisa. Ele está preocupado se aquele atleta, que na verdade é um produto, Exato, vai trazer o retorno que ele espera. Então, eu acho que não tem que comparar. Eu acho que o futebol feminino, nós que gostamos, que acreditamos na modalidade, nós temos que trabalhar para que o futebol feminino fortaleça a sua identidade e seja tão grande quanto. Mas tem que esquecer o masculino. E enquanto não esquecer, vai ficar nessa ladainha de masculino, feminino, de que tem que ganhar igual, de que isso que tem... Cara... Mas eu acho que isso veio muito externamente, na verdade, porque quando começou o futebol feminino, começou na ideia de ter uma identidade do feminino e não de ser comparado. Mas aí, externamente, as pessoas...
Pô, o feminino é assim, o masculino é assado. A própria Pô, sociedade. A Sim. sociedade Pela em si. cultura preconceituosa, né? Começou com essa cultura de, não, o feminino é horrível. Não, masculino aqui. Então, a cultura mesmo, pela sociedade, foi se formando assim. Acredito que Já não... nasceu com não o preconceito veio de, exatamente, embutido. não veio de dentro da parte das atletas pra fora. não. E sim de fora pra Não, dentro sim. que isso aconteceu. Mas eu concordo porque o futebol feminino, ele ainda tem mundialmente essa desigualdade. Sim. Mas a gente crê que isso daí vai se... de alguma forma, não vou dizer se igualar, né? Porque foi o que você falou, tem muitas... Mas chegar aonde precisa chegar E merece. onde merece chegar. Merece. Entendeu? Onde merece Merecimento, chegar. né? E aí também faço um adendo no que você falou, até mesmo no ponto que a Simone disse sobre a questão dos empresários e tudo, essa questão. E a gente vê também muita diferença lá fora. Né? A gente vê lá fora também essa diferença, tanto em questão de investimento, quanto em questão de cuidado. Né? De cuidado. Hoje em dia, nós temos muitos empresários já no ramo feminino, ainda tem esse déficit, mas tem muitos. Só que entra também nessa situação. Vou ser empresário aqui do futebol feminino porque o mercado é mais fácil. Porque eu pego uma menina aqui, eu vou jogar ela ali e tá bom, qualquer coisa, como ela falou. Entendeu? E no masculino, talvez não seja... Não é dessa forma, entendeu? Então, assim, você tem um cuidado maior, porque você talvez sabe que, vou ser queimado ali, entendeu? Então, assim, no futebol feminino, ainda existe essas situações. Vou botar a menina nesse clube aqui e ela vai me dar o retorno X e tá bom, isso aqui pra ela tá bom, vai mais ou menos, qualquer coisa. Tem muito disso. Mas também tem os que vêm investindo só no futebol feminino. Que bom que também isso tem crescido. Né? Eu conheço bastante empresários do ramo que só estão trabalhando com o futebol feminino, também que procuram ter esse cuidado, que são poucos, porque às vezes você tem uma agência, aí a agência X não cuida direito, não consegue alcançar também o objetivo que a atleta gostaria, enfim. Mas isso também acontece no masculino, com né? certeza. Só que no feminino a gente vê um pouquinho desse déficit, mas a gente tá numa crescente. Vamos aí preparados na para batalha. poder, né, perseverar. E aí, Anderson, mudando um pouquinho ali, né, o assunto, você, hoje treinador de futebol feminino, conta um pouquinho pra gente quais as metodologias que você utiliza, né, para manter ali um bom convívio, manter ali a atenção, foco, a confiança das atletas no seu trabalho, como é que é lidar com uma equipe de futebol feminino com às vezes 20 e poucas meninas. Então, como é que você leva isso no dia a dia? Problemático. Né? E se tem muita diferença para o futebol masculino? São essas duas questões. Assim, diferenças existem. Vou começar pela última pergunta. Diferenças existem, né? Diferenças físicas, isso é fato, fisiológicas, enfim. Então, assim, isso é natural. As mulheres, elas têm as particularidades delas. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. A gente vem também... Eu trabalho hoje com uma geração que é totalmente diferente da nossa, né? Então, assim, isso também mudou muito. O mundo mudou, a sociedade mudou, a forma para você abordar um tema com uma menina ou também com um menino hoje mudou, né? E você tem que estar sempre atento a tudo. Mas eu também, e aí é onde acaba assim, no dia a dia tem muito conflito, muita coisa, pelo seguinte, eu penso que você tem que trabalhar com elas, tentar igualar o máximo possível no lidar. Porque é esporte, Sim. É futebol. E você tem ali objetivos que são inerentes ao gênero. Quando você entra em campo, você quer ganhar. É a mesma coisa. E para você ganhar, você tem que cumprir certas coisas. Para você ganhar, não, porque muitas vezes você vai cumprir essas coisas e você não vai ganhar. Então, para você, na verdade, se aproximar mais da vitória,
você precisa cumprir certas coisas. Você tem que ter disciplina, você tem que ter comprometimento, responsabilidade, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar de tudo. Não é só calçar a chuteira, ir para o campo e chutar uma bola. Então tem uma série de questões que são inerentes ao gênero. Então não dá para você, porque a menina tem que pegar leve. Não. Você entende, você vai entender que aquela menina, de repente, naquela semana, ela está convivendo com o ciclo menstrual dela. Você vai entender que a gente lida isso com famílias desestruturadas e aquela menina, de repente, ontem brigou em casa com a mãe e aí chega para você no treino e tu tem que dar um esporro na menina, mas você não está sabendo o que aconteceu. Né? Então, eu procuro sempre fazer dos meus trabalhos, dos meus projetos, uma família. Ter esse envolvimento, uma relação com as minhas atletas muito próximas acabo virando o pai ali naquele momento, né? Numa família, eu sou pai e elas são filhas e entre elas são irmãs. Eu gosto muito disso, acho que é possível essa forma de você ter uma proximidade com a atleta. Mas o professor ele pode ser amigo da atleta? Eu acho que pode. Acho que não tem problema algum, mas também é uma linha tênue. É muito perigoso isso, porque pode confundir, aí pode achar, como é muito amigo, aí quando você dá um esporro, ela não interpreta que a quem está dando esporro não é o amigo, é o treinador. Somos amigos do portão para fora, do clube. Então, assim, é complicado. Eu sou consciente de que a minha forma de trabalhar, ela vai gerar, durante o processo, conflitos, mas eu acredito que no final da história, tudo isso traz uma gama muito interessante de aprendizado para elas e para mim. Eu aprendo com elas todo dia. Eu falo com elas, eu erro, todo dia eu acordo já errando. E não é por isso que eu desisto. Então a gente tem que seguir, vamos embora. Mas eu acho que é isso. Assim, o que eu procuro fazer é transformar o meu grupo numa família. É difícil, mas eu acho que é muito prazeroso, é muito, muito gratificante. E tem um videozinho aí, ó. A gente tem que entrar aqui com tranquilidade, não com nervosismo. Os 5 primeiros minutos é uma ansiedade natural, depois é bola. É aquilo que vocês sabem fazer. Ninguém está aqui numa sala de açougue com faca e carne e como é que eu corto a carne? Não sei. Estou tranquilo. É uma final. A gente sonha com futebol. Por que a gente sonha com futebol? Para viver esses momentos. Para viver os grandes momentos, os momentos decisivos, os momentos que separam as meninas das mulheres, os momentos que vai chegar ali, vai dizer quem é quem. Esse vídeo... Preleçãozinha ali, né? Muito Isso, legal. esse vídeo foi da final da Unifute do ano passado. A Unifute, para quem não conhece, é um... Tem a medalhinha aí, ó. É um... Hã? A medalha, não tem medalha? Ah, A não. medalha tá ali. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó, galerinha. Medalha. Essa foi a Unifute, é um campeonato que organizam aqui no Rio de Janeiro, acho que já tem uns 5 ou 6 anos. É uma espécie de outro campeonato carioca, né? É organizado por outras pessoas, não é pela federação, mas é um campeonato interessante que ajuda a aumentar o calendário dessas meninas. E ano passado a gente participou com o Sub-17, fomos campeões. Essa pré-eleição é a do dia da final, que foi contra o Bangu. Ganhamos em Moça Bonita, na casa deles. Bem bacana. Teve resultado, né? A pré-eleição teve resultado. Tá aqui, né? Tá aí a medalha. Cara, assim, eu costumo falar para elas que hoje em dia se fala muito em motivação, né? Tem que motivar, não sei o quê. Cara, a motivação maior é o que eu sinto, é o meu sentimento, é o meu sonho. Claro que existem coisas externas que você acaba, de repente, tendo ali um plus a mais, né? Pô, tô apaixonado. Então você fica mais feliz, né? Tá apaixonado, você acorda, você tá tudo bonito, né? Mas isso não pode determinar se eu vou ou não levantar da cama para fazer as coisas. Então, assim, é claro que a gente faz todo esse trabalho, né? Procura tocar em pontos que a gente sabe, a gente passa a conhecer as meninas e sabe aonde, de repente, pode atingir para tirar o melhor delas. Mas eu falo, 85% elas e 15% a gente. O jogo pertence a atleta. São as protagonistas. Né? Exatamente. Elas são as protagonistas. Porque, por exemplo, legal, foi bonito ali o que eu falei, legal, e ganhamos. Mas se perde, aí não presta o que eu falei. Então, assim, e poderia ter perdido. O jogo foi, inclusive, muito acirrado. Foi nos pênaltis. Então, assim, não são as minhas palavras que vai
colocar a bola para dentro. De repente é um gás, um complemento, mas o resto é com elas. Eu acho que foi interessante que você falou ali, porque você traz a realidade do que elas vivem. Né? Na verdade, é aquilo que elas sentem. Foi o que você falou, pô. Elas que são... Pelo menos eu também tenho isso pra mim. Quem é minha maior motivação sou eu. É o meu objetivo. Então, é o que eu almejo dentro do... Ou traçando objetivos dentro do campeonato, ou metas ali do dia a dia de treino. Sim. Porque eu acho que a gente se superar cada dia é o melhor. Eu não tenho que olhar para a companheira que está do meu lado e querer tomar a vaga dela. Eu quero ter a ideia de ser melhor a briga melhor, com você. Exatamente, isso, ser melhor comigo, de mim mesma todos os dias. Eu tenho que brigar comigo mesma. Não, hoje, Lia, vamos acordar, porque tem dia que o atleta, tá moído. É uma disputa própria. Tipo assim, eu não quero levantar hoje, eu não quero treinar, mas eu vou encarar o que eu posso ser melhor do que eu fui ontem. E você trouxe essa realidade. E essa é a atleta que vai chegar. Exatamente. Esse é o diferencial. É você fazer aquilo que você tem que fazer, não aquilo que você gostaria de fazer. Né? Quantas vezes, porque a gente, por exemplo, se a gente parar pra pensar como você falou... Esse é o lema da vida, né? Você treina todo dia, aí tu acha que todo dia você tá afim de treinar? Todo dia você tá afim de levar bolada? No seu caso que é goleiro. Então assim, não, vai ter um dia, pô, eu quero ir pra praia. Quero fazer nada, quero ficar deitado em casa, vendo televisão. Mas isso é o que você gostaria, não o que você tem que fazer. E aí entra a questão da disciplina. Isso é disciplina. Exatamente, muito bacana. E uma coisa que você falou lá no vídeo, que eu prestei bem atenção, você falou assim, você quer cortar uma carne, você vai aprender como se você vai aprender agora a fazer? Você já sabe fazer, tirou o peso delas. Porque às vezes quando você coloca uma cobrança além do devido, não dosa, você joga um peso às vezes que não precisa. Já sabe o que tem que fazer, é só fazer. Você já sabe jogar bola. Exatamente. Vai se divertir e faz o teu melhor. É simples, então a gente tem que tirar o peso. Então, assim, eu também tenho essa oportunidade, né? Que a gente tem um projeto que é bem bacana, por sinal. Eu e Lia já trabalhamos juntas também no futebol feminino, que a gente tem um projeto muito legal, a qual uma instituição que a gente faz parte, né? Na igreja que a gente faz parte, por sinal, é maravilhoso. E a gente trabalha junto, né? Até hoje em dia a gente continua nesse projeto que é uma bênção pra gente. E a gente também tem esse trabalho de instruir as meninas, que a gente também tem um time de futebol, né? E tudo mais que a gente também faz parte. Hoje em dia eu tô mais na coordenação e é isso que a gente sempre passa para elas, a questão delas acreditarem nelas, delas fazerem o que elas já sabem fazer. Porque às vezes a atleta ela já vai com um peso já nas costas que não é peso. Ela tem que entrar ali para se divertir, mas com seriedade e dando o melhor de si. Ponto. E o que eu costumo também dizer para elas é que, poxa, o que você faz no treino, você reproduz no jogo. Se você vai com a cabeça para você treinar bem, a consequência vai ser o seu jogo. Não adianta no jogo você querer treinar, você jogar bem, que se no seu treino você vai reproduzir aquilo que você fez no seu treino. Você vai reproduzir no jogo aquilo que você fez no seu treino. Então, se todo dia eu for pro treino e treinar de qualquer jeito, chegar na hora, vai mesmo que eu seja craque, alguma coisa eu vou reproduzir mal. Porque foi reflexo do que eu treinei. Então, eu sempre falo, treina forte, treina bem. Porque a consequência vai ser o seu jogo. 90% treino, 10% seu jogo. Você só vai reproduzir, porque no jogo você tem o nervosismo. Se você tá numa final, ou se você tá num campeonato super importante, com uma torcida, passando na televisão, você tá ali, você já entra ali uma porcentagem de nervosismo. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter o seu foco. Se você não tá ali totalmente focado, e você não consegue reproduzir aquilo ali. Poxa, eu lembro que eu tenho que fazer a defesa X no momento X. Mas se eu não treinei, eu vou fazer a defesa Y. Não vai adiantar. E pegando esse adendo, né, você falou do treinamento. Levar o treinamento a sério, né, dando o seu máximo para que você possa reproduzir no jogo aquilo que você desenvolveu nos seus treinos. Ok. Óbvio que tem, sim, semelhança, mas eu vou falar de um outro esporte aqui. Por exemplo, o atletismo, falando do Usain Bolt. Quantos tiros de 100 metros na vida o Usain Bolt teve que dar para atingir aquele resultado de ser
tricampeão olímpico, enfim, recordes mundiais, recordes olímpicos. É frase, né? Eu tive que dar não sei quantos tiros na vida para 10 segundos. Por 10 segundos. Uma coisa assim. Então, assim, no futebol, trazendo futebol, qual é a tua carga horária de treino? Quantas horas você não treina? Seja na musculação, seja o treino físico, no campo, seja o treino tático, técnico, para que você, na junção de todas aquelas horas, você pegue 90, 100 minutos do jogo e você consiga dar o seu melhor, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa. Você vai estudar para uma prova, para um concurso, tu não vai conseguir estudar meia boca. Tu não vai chegar no teu resultado. Exatamente. A gente é reflexo daquilo que a gente se dedica. Se você se dedica pouco, você vai reproduzir pouco. Sim. E por aí vai, é proporcional. Não tem jeito. E pegando um gancho no que você falou de confiança, Simone, aí me veio aqui na cabeça que, assim, o futebol feminino eu percebo, e a Lia como atleta pode complementar, né? Eu acho que por conta de, culturalmente, desde sempre, elas já começam escutando de que o futebol não é o mundo delas, a questão da confiança ela tem uma dificuldade maior. Você vê muitas meninas, por exemplo, eu tenho lá um grupo com 40 meninas. Cara, é impressionante como que você percebe que falta confiança. Até na menina que tem mais confiança, que é mais solta, que é mais arrojada, que encara, mas ela também tem o seu momento ali de insegurança. Eu acho que, infelizmente, é por conta disso. Eu atribuo muito a isso. A essa questão cultural de que esse mundo não é seu. Inconscientemente, ela vai alimentando esse tipo de situação. Então, ela tem a qualidade, ela sabe que joga bola bem, mas não é como o menino. O menino não joga nada. É perna de pau. Mas ele acha que é o melhor do mundo. Por quê? Porque alguém falou que ele é bom, porque todo mundo no bairro falam que ele é bom. Joga nada. Ele acreditou. Mas ele acredita, mas ele desde pequeno ele ouve que ele é bom, ele acredita. É o mundo dele. A menina não. A menina já começa, não, você não tem que jogar bola, você tem que lavar louça, você tem que isso e aquilo. Não, ou seja, vão alimentando uma coisa que tem reflexo direto na questão da confiança. Vai massacrando o mental dela. Né? Sim, eu acho que tem uma parcela, sim, também associado com... que também faz parte, né? Com a falta daquela menina ir pra um campinho de futebol e ficar reproduzindo aquilo ali. Sim, também. Entendeu? Porque justamente já é cultural. Talvez se aquela menina for, fulano vai chamar o fulano, sai daí do meio dos meninos. Sim. Que hoje já não acontece tanto. Mas porque você vê também que o nível das bases do feminino já tem aumentado. Sim. Gradativo, mas já tem aumentado. Mas eu acho que também atribui muito isso. Essa massificação na mente e também porque o menino, ele pega a bola, fica ali na esquina, faz o golzinho e vai jogar. Fiz vários golzinhos também na minha vida. Sem tampão de dedo, direto. Mas eu acho que isso também... Sim, tem uma série de componentes que quando você for ver, você entende. Pô, lá, por que ela não tem confiança? Né? A gente já tava falando de uma atleta nossa, né? Por que não bastidor. tem? Aí se você for ver, tá nesses detalhes. Provavelmente. E os meninos também, eles começam a participar de competições muito novos. As meninas não. E isso também atribui, porque quando você coloca a menina pra jogar uma pelada ali, tem menina que se sobressai tudo. Aí tu bota ela num campeonato, já treme. Mas por quê? Não tá acostumada com aquilo. Então também tem muito essa questão de confiança, porque tá participando da competição, começou a participar da competição agora, não tá se sentindo tão confiante ainda. Tem todas aquelas pressões que eu falei anteriormente, então acho que também tá associado a isso. E agora a gente vai passar a bola pra Lia. Então, você que já teve experiência em atuar tanto em grandes clubes brasileiros, né? Também como na Europa. Quais são as diferenças que você percebe, né, nessas duas esferas, tanto em nível tático, técnico e físico? Você que já jogou nos dois. Até cultural, né, E até cultural também, que influencia muito, né? Então, eu joguei na Albânia, né? Tem umas fotinhas aí também, vamos compartilhar. Tem até um vídeo. Eu joguei na Albânia, que foi onde está até essa camisa aqui. Tive a participação na Champions League, que é um dos... que, na verdade, é o campeonato que eu acredito que todo mundo almeja chegar e participar. E eu pude ter essa oportunidade. E o que eu percebi lá de fora foi, taticamente... é um pouquinho diferente. Isso aqui foi quando eu tinha... minha primeira viagem para o exterior foi quando eu tinha 16 anos. Que foi até essa medalha aqui, que foi um desafio na Itália. Né? Que a gente fez Brasil e Itália. Que foi na Itália que eu fui. E nós fomos campeões pelo projeto Rio em Forma.
E só que a maioria das meninas aqui participava, a gente era do time, né, do Bangu, e aí nós fomos convocadas para estar participando desse campeonato lá na Itália e foi muito legal. Foi a primeira vez que eu viajei e a primeira vez que eu joguei internacionalmente. Vamos ver essa defesa aí. E essa defesa foi uma defesa que foi muito significativa. A gente estava aí no jogo e se não, porque era um jogo muito decisivo. Dá um replay era pra um jogo gente, muito decisivo. Por favor. Era um jogo muito, assim, pra gente, muito decisivo, né? Ia decidir, porque, assim, a gente não podia perder. Nós tínhamos 3 jogos e tinha que ganhar os 3. Olha lá, ó. O que passou na cabeça ali? Frações de segundo ali naquele momento. Em frações de segundo, a gente tenta fazer a leitura do jogo, né? Como é que vem essa bola, a trajetória dela, qual defesa que eu vou executar no momento, de acordo com a forma que ela chuta, fazer a leitura do corpo da atacante. E ali no momento... perigosa essa bola. Foi a melhor... Reagiu muito bem, você essa atacou reação. a bola, né? Se você... Bota mais uma vez, Heitor. Mais uma. Quando a atacante ganha na velocidade e invade a área, olha pra ali, como ela já prepara a perna, ó, jogo de perna. E acelera. Que aquela perna ali foi fatal. Exatamente. É uma fração de segundo que ela acelera a passada Isso. e consegue chegar, né? Ali. E aí, já voltando assim pro que você estava falando, a sua pergunta, eu vi que a diferença de lá para fora para cá taticamente a transição que elas fazem uma transição mais rápida, ofensiva mais rápida, mais bolas mais diretas, né? Aqui a gente tem uma cultura de sair jogando e tudo. Lá fora, eles gostam bastante de fazer essa transição com mais velocidade. Então, não tem tanto aquilo de... depende também muito do treinador, né? Mas lá onde eu joguei, era bastante essa transição mais direta, né? Já pegar lá o ataque, fazer fazer essa movimentação ali atrás rápido, mas já ligando no ataque, entendeu? Tanto às vezes, quando eu pegava a bola, aqui no Brasil já se tinha uma cultura de, vamos sair jogando. Lá, eles já queriam que eu fizesse uma ligação já direta procurando o ataque. Então, eu senti bastante essa diferença. Física, as meninas tinham um poder físico muito bom. Muito bom. Na verdade, lá a gente treinava de domingo a domingo. Foi uma coisa pra mim que nunca tinha acontecido na minha vida. Né? O Anderson tá rindo assim, porque aqui não vê isso. Mas eu acredito que não sejam em todos os países, mas lá, pra mim... Isso aí, pra mim, na verdade, foi até de uma forma... Um olhar assim, um pouco mais crítico, que talvez poderia ser diferente, dar uma folga ali pra gente pelo menos de um dia. Mas a gente treinava de domingo a domingo e o poder físico das meninas era muito bom, né? Fisicamente, elas eram muito bem. Até por essa intensidade, exatamente. Né? Não tinha descanso. E era um físico mesmo... bem forte. Então, assim, fisicamente também era muito bem. A questão tática, técnica também delas eram bem evoluídas. Não tem, assim, o que reclamar. E, taticamente, era mais essa diferença de transição, né? Um jogo mais objetivo. Mais intenso também, isso. Né? A transição ofensiva era um pouco mais rápida. E a cultura lá, o ambiente, você se adaptou... Olha, teve muita dificuldade. de idioma. Qual o idioma que se fala na Albanês. Albanês. Aprendeu alguma palavra aí pra compartilhar com a gente? Eu não lembro. Eu tive que aprender, na verdade, no mínimo 4 palavras, que era direita, esquerda, bola, bola, luva. Tinha que aprender, tive que marca, né, pra orientar ali, marcação. Exatamente, direita, esquerda, frente, trás. Foi essas palavras que eu tinha aprendido, agora eu já até esqueci, porque foi... Então, porque eu tinha que organizar, né? Então, tinha meninas que falavam inglês, algumas coisas eu conseguia me comunicar, outras só falavam albanês, então eu tinha que saber também o mínimo ali de, tá na tua direita, tá na sua esquerda, tá na frente, tá atrás, sai. Entendeu? Então tinha eu falava. outra brasileira lá. Tinha outras brasileiras comigo. Já ajuda, né, na adaptação. E aí tinha uma brasileira que ela falava fluentemente inglês, então ela fazia mais essa tradução pra gente. Eu conseguia entender algumas coisas, porque eu já fiz curso e tudo. Algumas coisas eu conseguia, mas outras eu não conseguia reproduzir, pela falta também de prática. E aí ela fazia essa tradução. Né? Essa ajuda.
E aí ajudava bastante a gente. Legal. Bacana, bacana. É bom essa... Mas culturalmente eu tive um pouco de dificuldade porque lá era um país assim mais... como que eu vou dizer? Era mais... Eles tinham mais os homens, as mulheres assim um pouco mais submissas, né? Culturalmente. E querendo ou não, isso trazia para o futebol. Então, assim, a parte da diretoria, às vezes, quando a gente queria falar alguma coisa, é como se a gente não pudesse, entendeu? Então, assim, o diretor falava e a gente tinha que abaixar a cabeça e aceitar o que ele estava falando. E, na minha visão, não é bem assim, entendeu? Então, assim, a gente tinha um pouco de dificuldade em relação a isso. Muito bom. Agora vamos passar a bola pro Anderson aí. Quer fazer uma Não, vai porque fazer uma a gente tava falando de formação e, assim, Lia, o que você observou na Albânia em relação à categoria de base no futebol feminino? Como é que é isso? Eu tô aqui já entrevistando. Verdade. Tá em casa. Então, lá no time onde eu joguei, não tinha categoria de base. Lá não tinha. Então, assim, eles só trabalhavam com as atletas profissionais, só com profissional. Mas a gente vê uma grande evolução fora do Brasil em relação a isso, né? Nos outros países que... A gente tem países que não eram... O Brasil estava aqui, Espanha, nós temos países assim que estão totalmente desenvolvidos, Estados Unidos, enfim... Países também que investem na educação e no esporte, que eu sou muito a favor disso. E eu acho, assim, os Estados Unidos, que está, na minha visão, ali bem no topo em relação a isso, porque tem muitas universidades, os colleges, que sempre trazem essa junção, né? Educação, porque esporte. faz com que eu senti muita dificuldade quando eu aqui no Brasil, e eu estudava, nunca deixei de estudar, né? Fiz meu ensino médio, depois eu me graduei, sou formada em engenharia civil, só que eu encontrei uma dificuldade enorme de conseguir continuar estudando e jogando. E aí teve um momento da minha vida que eu tive que abrir mão. Sim. Eu tive que parar durante uns 2 anos de jogar para eu terminar os meus estudos. Então, assim, questão de desenvolvimento, não só no futebol, mas como também na educação, nós temos países que estão muito à frente do Brasil, e eu vejo que o Brasil ele tem que acordar, né? Acordar e entender que hoje... Você que é treinador pode dizer muito mais pra gente sobre isso. Quando você pega uma atleta que ela tem... que ela trabalha o cognitivo dela, o aprendizado dela dentro de campo é diferente do que aquela que não estuda, do que aquela que não tem um desenvolvimento. Sim. Maior. Você pode dizer... Futebol é da cabeça pro pé. Exatamente. Então não tem jeito. Isso aí. Isso é fato, isso tem muita influência, sim. E agora, passando a bola pro Anderson, né? Falando de seleção brasileira, como você avalia o atual momento de renovação, né, da seleção brasileira de futebol feminino? E você gostou da campanha, da atuação nas últimas Olimpíadas? Como que é a sua visão com relação a isso? Como brasileiro, eu gostei porque o final foi um final feliz. Você chegar numa final de Olimpíada, você trazer uma medalha para o país é fundamental, não. É muito especial, é maravilhoso. Mas acho que tem que ter, a gente que trabalha com futebol, a gente tem que também avaliar o todo. E não podemos deixar que um bom resultado, a gente tem que desfrutar, tem que valorizar, foi importante, foi bonito, mas não dá para tapar o sol com a peneira. Tem muita coisa que precisa ser melhorada, na minha concepção. Haja vista que a gente não fez uma boa primeira fase, quase que a gente não classifica, né? E foi melhorando durante a competição. Louvável, graças a Deus, brasileiros, show de bola. Mas não dá para a gente só olhar para a medalha e achar que está tudo bom. Eu acho que tem que ter equilíbrio. A primeira fase do Brasil nas Olimpíadas não foi boa, e naquele momento nós não éramos uma merda, mas também, pelo fato de ganhar uma medalha, ainda não somos uma potência. Então, acho que tem que olhar com equilíbrio, e eu acho que
tudo que a gente vai falar vai voltar nesse papo que a gente fala de investimento, de um olhar mais carinhoso para a modalidade, né? Federações, confederações precisam olhar com mais carinho para a modalidade, precisam olhar com mais carinho para a base. Não é possível que, por exemplo, um campeonato brasileiro sub-20, sub-17, que teve agora há pouco tempo, seja tão rápido. Um torneio relâmpago. Então, assim, essas meninas mais novas, elas precisam jogar. Elas precisam... ninguém te ensina a jogar bola. Você vai aprender detalhes da profissão, do aspecto profissional do futebol. Mas o jogar, você aprende jogando. Então, elas precisam de jogo, elas precisam de competições, de calendário. Como a Lia citou, os Estados Unidos. Como é que a gente vai competir com os Estados Unidos se no futebol brasileiro a menina faz 15, 20 jogos numa temporada? Nos Estados Unidos ela faz 60, 70. Quem aprendeu mais? Quem vivenciou mais o jogo? Então, assim, fiquei feliz pelo resultado. Porque se hoje eu sou treinador de futebol, é porque eu gosto do futebol. É porque eu sou torcedor do futebol. Então, como torcedor, como brasileiro, fiquei feliz, medalha de prata. Mas não dá pra gente achar que tá tudo bom. Não tá. Né? Há um ano atrás, teve a Copa do Mundo, nós nem nos classificamos. Então, assim, não dá pra achar que a medalha de prata salvou o futebol feminino brasileiro. Não, tem muita coisa para melhorar ainda. E começa na base e tem que começar pelas pessoas que têm o poder para fazer a mudança. Sim. Porque a Lia era uma atleta. Ela tem a parcela dela? Tem. Uma coisa que eu falo muito para as meninas é isso. Vocês reclamam de um monte de coisa, mas na hora de chegar no horário não chega. Então, você também tem que fazer a sua parte como atleta, para você valorizar aquilo que você diz que quer ver no topo. Eu, como treinador, tenho a minha parte, a minha parcela. Mas a nossa mudança ela é muito pequena, ela é muito devagar. Diferente de presidentes de confederações, presidentes de federações que têm o poder para mudar. Então, essas pessoas que estão lá em cima, elas sim precisam puxar o barco para que toda a engrenagem vá com eles. E eu acho também que é interessante o que você está falando, que eu tenho visto também que a importância dos atletas e dos ex-atletas também, após as suas carreiras, continuarem investindo em se aprimorar no futebol. Porque quem foi atleta tem um olhar diferente. Porque já vivenciou aquilo. Tem um amor diferente. Não querendo desmerecer aquele que não foi atleta profissional ou que um dia não foi atleta, mas que se formou, porque se formou em alguma área do desporto é porque gosta, porque ama daquilo. Sim. Mas aquele que foi atleta tem a prática, tem aquele feeling diferente. Então, só criando um adendo aqui e também fazendo uma chamada para os atletas, para os ex-atletas que estão me ouvindo. Vamos investir no futebol, tanto feminino quanto masculino, e também em outras modalidades. Eu acho que vale também a gente ter essa consciência de não perder toda a trajetória que nós tivemos e simplesmente jogar fora. Isso eu tô falando até para mim mesma, porque, como eu disse, eu me formei em engenharia civil. Então, assim, também tem um outro caminho para seguir. Mas hoje eu venho pensando muito sobre isso, porque eu vejo também que faz total diferença, né? Total diferença em questão de investimento, em questão de tudo. Hoje eu tenho um projeto também que se chama Instituto Emunar, junto com uma amiga minha, e a gente está fazendo esse investimento de base, né? Justamente, e esse investimento social também, porque anda junto. Como a gente falou, da educação, tem aquelas meninas que moram em comunidade, que elas não têm uma condição financeira, às vezes, ou talvez, às vezes, um pouco de conversa. O que a gente faz também, o trabalho que a gente faz diálogo, também, que, querendo ou não, é um trabalho social. E aquela ideia de, poxa, eu queria chegar lá, mas como eu chego? Às vezes não tem o apoio dos pais,
às vezes moram numa comunidade, enfim. E a gente faz tem esse amor, esse carinho, esse cuidado também de fazer essa parte social e de falar assim, olha, esse daqui é o caminho, vai por aqui porque você pode alcançar e chegar lá. E a gente vê a diferença que tá aí. A diferença do Brasil chegar no topo tá nesse olhar. Tá nesse olhar detalhado, né? Nesse aspecto de vou olhar para cá, vou olhar para dentro das comunidades, tem várias pérolas. Temos várias pérolas perdidas. Então vamos cuidar aqui para que lá na frente o Brasil chegue aqui. Eu vejo muito assim. Perfeito. Com Ótimo certeza. posicionamento. E, Lia, falando um pouquinho aí, né, nesse processo de formação que você, como colocou desde o início, você começou a jogar ali com 11 anos, mais ou menos, Mais ou né? menos, por aí. Então você passou por um processo de formação, obviamente. Sim. E conta pra gente como que funciona, pelo menos na tua prática, o processo avaliativo aqui no Brasil com o futebol feminino, né? Eu conheço muito do masculino, que eu também fui atleta, vivenciei, mas no feminino, como é que é esse processo avaliativo de formação? E você já sofreu algumas ou muitas injustiças nesse processo de formação? Já. Então, vamos lá. Essa é polêmica. Então, vamos lá. Eu comecei como jogadora de linha, né, na verdade, mas eu joguei na escolinha, depois eu fui para um clube como lateral e a minha técnica falava que eu tinha futuro, mas por questão de falta de conseguir conciliar o estudo, eu abri mão nessa época e continuei estudando. Então eu comecei, depois o treinador da escola insistindo, vem jogar comigo, vem jogar comigo. E aí foi quando eu tive a oportunidade de começar jogando com ele e por deficiência no gol, eu fui pro gol. Uma necessidade. Uma necessidade, ali, né? E aí eu fui pro gol e aí tive todo esse processo. E comigo, e eu vejo que ainda acontece hoje em dia, na verdade comigo foi, vou fazer um teste. Vou fazer um teste no clube, que foi no Bangu na época, e vou lá ver. E fui avaliada, né, tecnicamente, a parte técnica e também a possibilidade de uma evolução. Sim. E hoje ainda acontece assim dentro do futebol feminino. Nos grandes clubes já acontece de uma forma mais de indicação de atleta, os empresários também, porque hoje até na categoria de base para os grandes clubes é mais indicação e os empresários que vão, tem um atleta tal, interessa para vocês. E nos pequenos já é mais atleta que, chega lá, como é que eu faço para fazer uma avaliação aqui? E essa atleta, ela é avaliada. Se o olhar técnico, né, ali da comissão for, não, a atleta, ela tem potencial. Ok, a atleta vai ficar. Se ela não tem potencial, isso eu acredito, né? Ele pode também me ajudar aqui. Sim. Acredito que nos clubes, não nos projetos. Porque no projeto a gente abraça. Né? A gente faz aquela lapidação e ajuda a atleta a se engajar nos clubes. Mas no clube essa atleta que vai me interessar, eu consigo trabalhar ela para ela alcançar? Consigo. Então, ok, ela vai ficar. Então, acredito que seja dessa forma. Se eu estiver errada, você pode me ajudar acho que aqui. É bem por aí. E assim, infelizmente, tem um ponto que é o seguinte. Você tem que ganhar. Né? Isso se fala muito. Tem que formar ou tem que ganhar? Dá para fazer os dois juntos? É complicado. Porque você, como você falou, no projeto você consegue abraçar, de repente, a menina que ainda não está pronta. Sim. Né? No clube é mais difícil, realmente, porque não adianta. Não adianta você vir com o papo de que, o ganhar não é o importante. Ganhar é importante, principalmente quando se fala de uma modalidade que ainda precisa provar o seu valor diariamente ali. Né? E ganhar é uma forma de você mostrar que tem um valor. Principalmente para quem está em cima e não te olha com os olhos carinhosos que a gente está comentando aqui que precisa ser mudado, né? Então, o ganhar ele é importante. Então, quando chega uma menina e, de repente, ela ainda não está pronta, se você tiver a possibilidade de ficar com ela, para você preparar, ela não está pronta hoje, mas você vê uma projeção nessa menina e você tem a possibilidade, vamos ficar. Mas aí entra no que ela falou. Nem todo clube tem essa possibilidade.
O clube de menor investimento, ele não treina de segunda a sexta. Ele treina 3 vezes, 2 vezes na semana. Então, imagina que ele tem o grupo dele, o treinador, tem o grupo dele, e ainda vai ter algumas meninas que não estão prontas, mas ele só tem 2 dias para trabalhar o time principal que vai jogar, que é o que vai dizer que esse projeto no clube merece continuar. Então, não é fácil. Não é fácil, porque você fica entre o coração de segurar essa menina e ficar com ela para você poder trabalhar o desenvolvimento dela, melhorar, fazer com que no futuro ela venha a ter uma utilidade ali no time principal, com o imediatismo de ter que entregar minimamente um resultado. É uma linha tênue, né? Achar esse ponto de equilíbrio. Sim, sim. Né? E buscar ser, entre aspas, o menos injusto possível, porque o treinador, a gente sabe não tem disso. como. Você vai ser injusto em algum momento, como. você vai errar em algum momento, você às vezes vai dispensar uma atleta que, poxa, era uma pérola, tinha uma margem de crescimento, mas naquele momento ela não estava tão pronta. E aí daqui a pouco você vê que tá ela em outro lugar. despontando, voando, É. aí você fala, cara, como é que eu não vi, sabe? E é do jogo, Até viu, né? mas é isso que você falou. Naquele momento não era, mas passou 3 meses já mudou. E às vezes volta para você, às vezes não volta para você, vai para outra. Exatamente. Mas é uma linha tênue, é complicado. E sobre a injustiça, que você falou, já passou por várias injustiças, mas eu acho que uma das principais foi, assim, eu me sentir preparada e estar preparada. E aos olhos de outras atletas e comissão, verem que eu estava preparada para estar ali ocupando a titularidade e eu não estava. Então, assim, eu acho que essa também foi... Porque nós, atletas, a gente passa por essas situações. Às vezes você tá ali melhor, seu desempenho tá melhor dentro dos treinamentos. Pô, tu tá voando, você tá se sentindo voando e você realmente tá ali melhor. Mas por outros fatores, né, dos bastidores, que acontecem muito, a gente, às vezes, é colocada de lado e sofrendo essa injustiça, que acontece muito tanto no futebol masculino quanto também no futebol feminino. E comigo também não foi diferente. Infelizmente é a parte política, né? De todo esporte. Exatamente. Infelizmente acontece. Na vida, né? E o esporte acaba também agregando, né? Estando agregado a esse contexto de um atleta, às vezes ele tem que ter um mental assim, cara, eu tô treinando muito bem, as oportunidades que eu tive eu abracei, só que e eu tô melhor do que o meu outro companheiro. E o que falta para ser titular? E aí, se você não tiver um mental muito bem equilibrado, você fala assim, cara, eu vou desistir desse negócio, porque treino bem, quando eu jogo, eu entro muito bem, tô melhor do que o meu companheiro, só que eu não jogo. E assim, ela ainda citou assim, uma situação de bastidores, né? Sim. E tem também a questão do gosto, do olhar do treinador. Tem também. Da opção. Tem. Porque, por exemplo... Característica de atleta. Exatamente. Né? A jogadora A tá voando. A B também tá voando. Só que para o que você quer, Exatamente. a B cai melhor no esquema, na estratégia. No modelo de jogo. Exatamente. Então, vai ser injusto. Porque as duas estão bem, as duas estão voando. Alguém ia sofrer essa injustiça. Mas só, no caso dela, a goleira, só uma que vai. No caso do time, são 11 que entram. Então, assim, não tem como não ser injusto. Não tem como não ser injusto. Claro, a gente sabe que tem a injustiça natural da modalidade, do esporte, como você falou, da vida. A vida não é justa, a vida, eu costumo dizer, não é um conto de fadas. Futebol não é um conto de fadas. E também a gente sabe, também não vamos aqui dizer que não, que não existe injustiças por conta de histórias de bastidores. Isso também existe. E também tem a situação de, às vezes, aquela atleta, ela tá voando, mas a outra tem um pouquinho mais de maturidade. Também. A outra tem um pouco mais de experiência, tem um feeling melhor do jogo. Então, para aquele jogo e para aquele momento, a atleta A vai ser melhor. Mas a atleta B tem uma condição... Mas a experiência também conta. Sim. Então, assim, aconteceram já várias situações. Hoje, eu sou uma atleta que tenho mais experiência. Então, hoje, já é um outro lado da moeda. Antes, eu já tinha, em outros momentos, estava voando, mas não tinha tanta experiência. E aí, foi dessa forma, como ele disse. Também tem um olhar do técnico. Eu trabalho bem com os pés.
Então, teve momentos que eu já entrei no jogo, porque aquele jogo, a característica que o treinador queria era aquele. Sim. Entendeu? Então, são vários momentos e várias situações também. E foi o que você falou, a gente tem que estar com um mental muito bom. Porque também, às vezes, a gente passa treinando e falando, poxa, mas eu não tive nenhuma oportunidade de jogar. E você tá ali ralando. Talvez você rala mais do que... porque a gente não começou como titular. Nós começamos lá de baixo. Então, você tá ali dia a dia. E, às vezes, você treina mais do que a titular. Você fala, caramba, não vou ter uma oportunidade. E a sua mente, ela tem que estar o tempo todo. E entra no que eu falei. A sua briga é contra você mesmo. Não é contra a sua companheira. Porque se você for olhar por esse lado... E a menina que ficar no banco, sempre, ela vai falar assim, pô, mas todo dia eu tento aquela vaga ali, eu não consigo. Se a mentalidade dela não for, eu tenho que ser melhor do que eu mesma todos os dias, ela não vai aguentar, o mental dela vai enfraquecer em algum momento. Um gancho nisso que ela tá falando, se vocês me permitem, me veio na cabeça, porque é goleira também. Isso aconteceu agora comigo recentemente. Nesse campeonato que nós estamos participando, que é a Unifute adulto, a gente está participando com as meninas do Sub-17 e Sub-20 nessa competição adulta. E uma goleira nossa recebeu uma proposta do América Mineiro. Ela era, naquele momento, a nossa titular. E foi. Com isso, no momento ali, a menina que seria a substituta número 1 machucou o dedo, teve uma fratura no dedo. Foi a terceira. Não, na verdade, veio a terceira, que não estava nem assim naquele momento nos planos. Ela tinha acabado de chegar no clube. Ela é do ano de 2008, bem novinha. Ainda não tinha feito nenhum jogo amistoso, nada conosco. E caiu no colo dela a oportunidade. E aí tem muito a ver com isso que a Lia tá falando. Muito a ver. De você estar sempre brigando com você. E sempre entendendo o que a gente falou antes, da disciplina. Você tem que fazer o que você precisa fazer, não o que você quer fazer. Porque a oportunidade ela vai acontecer. Naturalmente. E de várias formas. Seja porque o treinador quer te dar uma chance, porque ele está visualizando o teu esforço, ele vai querer te dar. Seja porque alguém vai se machucar, porque alguém vai ficar suspenso. Ou por causa disso, alguém vai embora. Resumindo, Vai bater na porta. em algum momento vai bater. A gente não vai passar, pode ter certeza, a gente vai morrer, a gente não vai passar nessa vida sem ter tido oportunidade. Então não dá pra falar depois, eu não fui porque eu não tive oportunidade. Isso é mentira, isso é papo de frustrado. Isso aí. A oportunidade você vai ter. Mas aí você precisa estar com a mente forte, preparado. E você precisa permanecer, né? Porque se você não permanece, você não vai. Não é só conquistar, é uma luta diária. Porque você não vai alcançar. Resiliência. E aí aconteceu isso, caiu no colo, a gente não tinha, é você. E foi. E tá bem. E assumiu. Conquistou a confiança das meninas, que isso é muito importante. Sim. Não só a confiança do treinador, mas quando o grupo abraça, isso pra atleta fica melhor ainda, porque ela percebe, ela sente. E tá bem, tá de titular. E tá aí, com seus 16 anos. Tava preparada, ela tava preparada pra oportunidade. Exatamente. Tava preparada. Fisicamente, mentalmente. Isso aí. Tecnicamente. Aí é aquilo. Não quero saber o que aconteceu, mas ela deu conta do recado. Assim como a menina que foi lá pro América Mineiro, também foi do nada. Chegou a informação, foi, ficou. Tava preparada. Senão ia bater, ia voltar. E chegou lá jogando. Disputou esse Campeonato Brasileiro Sub-17 que eu mencionei. Então, assim, a oportunidade ela vai aparecer. Você tem que estar ali. Preparado. Isso aí. E agora vamos chegar no momento interativo, né? É o quadro tabelinha, né? A tabelinha dos manos, com os manos. E estão preparados? Sempre. Monta a seleção de A oportunidade vai chegar, tem que estar Temos preparado. que são atletas não só atuantes, como as que já atuaram, estão agora, né? No seu momento já de aposento. Galera, o Anderson e a Lia vão montar, né? No intuito deles ali, no entendimento deles, na visão deles, a seleção brasileira, o time de futebol feminino que eles poderiam montar da história, né? O melhor que eles viram, da goleira até a centroavante. Então, pode atleta que esteja atuando nesse momento, atleta que já tenha parado, e aí a Lia vai montar a parte defensiva e o Anderson monta do meio para frente. É isso aí. Olha, então assim, eu vou trazer algumas meninas que estão na atualidade, mas também vou trazer uma que ela é
pra mim, eu acho que ela é uma grande referência dentro do futebol feminino. Vamos começar do gol, né? Vai do indo, gol. vai subindo, vai fazendo na Goleira. linha Eu acho que tática. nada mais do que justo de eu me colocar no gol, né? Claro, certo. me colocar no Personalidade. gol. Personalidade. Zagueiras, eu coloco a Tarciane. Eu acho que ela tá numa crescente muito grande, apesar de ser bem nova. A outra zagueira, eu vou colocar a Thaís, que também fez grandes jogos. Lateral esquerda, eu gosto muito da... A gente tá falando muito aqui de Corinthians, né? Nós Tamires, né? Mas é referência, Mas pra mim, Corinthians, né? eu gosto muito da Tamires jogando. E a lateral direita, eu acho que a Angelina também deu conta do recado, deu seu máximo. Eu tô trazendo também uma referência do que a gente pôde ver, né? Já Agora, foi a linha defensiva, falta né? só volante. Vou botar uma volante. Me permite botar uma volante ali? Fica à vontade, fica à vontade. Pô, O mundo é das volante. mulheres. Pô, volante eu vou botar Formiga. Ah, Poxa, essa pra mim eu aí, acho que essa aí. Formiga pra mim é... foi uma grande referência aí pro futebol feminino e sempre fez história, né? Passo a bola aqui. Ó, pro lembra meu da comissão amigo. técnica, você que é dessa área aí, quem é a tua comissão técnica? Minha comissão técnica, É. vamos ela. Isso aí. vai ficar pra Descala, trás, né? O treinador sou eu. Quer auxiliar? Quem é? Auxiliar vai Rômulo Nunes. Minha preparadora física é a Brena Pereira. E minha fisioterapeuta é a Silvia Ramos. E E aí? o preparador de goleiro é o André Luiz Santiago, que estão comigo lá no América. Vamos levar o pessoal. Aí, vambora. leva a equipe completa, né? Isso aí. Então a Lia montou a linha defensiva, né? Goleira, as laterais, as zagueiras e uma volante, que foi a Isso. Formiga. E aí o Anderson dá sequência agora, né? Eu vou... Vamos no 4-3-3? Vamos, no 4-3-3. Então, bora. uma volante só. Vamos botar esse time pra frente. 2 meias. Eu vou colocar a Cici. Poxa, Lenda também, referência. Lenda da bola, futebol feminino, referência. Gostava muito de ver Cici jogar. Ao lado da Cici, eu vou colocar uma que ainda não jogou tanto, mas eu não tenho dúvidas de que vai fazer história, que é a Giovanna Waxman. Essa daí tem Que- muito talento, né? Talentosíssima, então já vamos pro jogo, não tem essa de idade, vai jogar. Vai pro jogo. aí. Vai pro jogo, vai jogar. Isso aí. Acreditar no futuro, vai fazer história. E aí, pra ponta esquerda, vou botar minha amiga Pretinha, Poxa, Jogou demais, velocidade. Também né? Jogou referência. demais. Jogou Seja demais. bem-vinda, Pretinha Manos da Bola. Vem com a gente. Pretinha, estão me perturbando pra te trazer aqui, Pode Pretinha. vir. Super bem-vinda, as portas estão abertas. Na ponta esquerda, na ponta direita, aí eu vou empurrar a Marta pra lá, Gênio, né? também. Essa aí. pra jogar com a perna trocada, né? E, aí E falta de centroavante, eu vou na Mia Hamm, dos Estados Unidos. Vou lá atrás. Tinha pensado numa brasileira, mas como você colocou pro mundo, vamos trazer a Mia Hamm, que foi muito importante também pro desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos e tem a sua parcela bem forte aí na história da modalidade. E aí, agora, galera? Vocês gostaram dessa seleção? Fala aí, Seleção forte, seleção hein? forte. Eu, na minha opinião, Nossa, gostei da muito escalação, boa, muito boa. Agora eu quero saber da galera aí, vocês gostaram dessa seleção aí, da Lia e do Anderson? E se vocês também, monta a seleção de vocês aí, coloca aí nos comentários. Quem vocês escalariam? Qual seria o time aí, o time dos sonhos, né? A seleção dos sonhos de futebol feminino de vocês. Compartilha aí também, coloca nos comentários e vamos que vamos. Mas eu gostei, gostou? Não, mano. Não, o time, Gostei. o time vai ser campeão, vai ser campeão. Bate de frente com Senão a qualquer comissão cai, não pode, vai ser campeão. Tem que ganhar, né? Pô, muito Mas bacana. ficou muito forte essa seleção aí. Muito ficou bom, realmente- muito bom mesmo. Parabéns só aí pela... craque, da goleira até a centroavante. E foi só bate e craque. volta, essa situação aí que foi tudo aqui agora. Bate e volta, É pensa ao rápido. vivo aqui, é direto. Quem sabe, sabe. Vamos continuar aí, Anderson. De que forma você idealiza, você visualiza o futebol brasileiro feminino nos próximos anos? Claro que a gente não vai botar assim tanto a longo prazo, né? Vamos colocar aí um recorte de 10, 15 anos, que fica mais próximo. Como você idealiza, se você pudesse falar, pô, daqui 10, 15 anos eu gostaria e visualizaria o futebol feminino assim, aqui no Brasil. E o modelo atual que a CBF vem gerindo o futebol feminino, vem fazendo toda essa gestão, você concorda, te agrada? Como é que você vê isso? Então,
É muito interessante essa pergunta, porque a gente, quando fala, a gente acaba falando muito do ideal, daquilo que a gente gostaria que fosse. E tem uma realidade acontecendo, Exato. né? E são coisas, infelizmente, diferentes. Tem que considerar, né? Sim. Então, assim, o que eu considero como ideal, por exemplo, que meninos e meninas possam ter uma integração maior, como ela falou, esporte e educação. Porque é importante para a vida desse indivíduo, né? Independente do que ele vai vir a ser. Ele tem que chegar com 20 anos e saber que se ele não jogar bola, ele vai ser alguma coisa. E não chegar com 20 anos e estar perdido, indo treinar, pressionada, porque em casa já começa a sofrer pressão do pai, da mãe, que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que fazer alguma coisa. Então, eu idealizo um mundo onde o esporte caminha ao lado da educação. Para mim não tem mistério. Esse é o caminho. Acho que essa questão do investimento precisa acontecer para que as crianças, as adolescentes possam ir aos treinos, para que possam estar na escola. Ou seja, tem que investir na base, tem que investir em mais competições de qualidade. Não adianta fazer por fazer. Não adianta você vai obrigar os clubes a fazer categoria de base. Legal, mas você vai fiscalizar para saber se está acontecendo de forma positiva ou se está acontecendo só para ter. Porque não adianta obrigar. Acho que adianta obrigar, sim, é legal, vai lá, obriga, tem que ter. Mas tem que ter uma fiscalização para saber se está acontecendo de forma correta. Se estão realmente mudando o sistema, mudando a cultura daquele clube, fazendo com que os sócios do clube se aproximem mais da modalidade, com que os funcionários do clube se aproximem mais da modalidade, ou se é simplesmente um setor do clube, um departamento que está ali trabalhando de forma à parte. Acontece muito no futebol feminino. Exatamente. Então, assim... o clube é esse daqui, o feminino é esse departamento, é aqui. Não São faz parte do três do pessoas, clube, né? exatamente. Fica a segregação. Exatamente. Então, assim, tudo isso eu acho que tem que mudar. Tem que mudar. Por exemplo, CBF, você perguntou. Eu vejo que tem algumas iniciativas, como, por exemplo, hoje tem Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, a Federação Paulista em São Paulo, que o futebol está bem à frente do que a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo. Você vê lá Festival Sub-12, Festival Sub-14, muito bacana. Eu vejo algumas iniciativas, mas se a gente para pensar, no todo não está legal. Acabei de falar, a gente teve agora um Campeonato Brasileiro Sub-17 que foi curto. Se eu não me engano, eram 4 grupos de 4, se classificava o primeiro apenas. Semifinal e final. Eu acho que poderia também dar uma ajuda maior para os clubes menores. Sim, a federação... Porque às vezes o clube ele não consegue manter o futebol feminino, então ele é obrigado a formar o time para participar da competição. E a CBF e as confederações, as federações, elas terem esse olhar de vou apoiar mais esse clube aqui, porque às vezes a gente vê até que o apoio vem para o maior e não para o menor, entendeu? De uma forma assim. Às vezes esse apoio inversa. pode ser até de uma forma simples, como por exemplo, taxas. Às vezes de material. E as taxas que são altíssimas? Também. Se você de repente já diminui a taxa ou consegue viabilizar uma forma para que não tenha que pagar, para que os clubes não tenham que pagar aquelas taxas, você já dá um alívio para esse clube, principalmente para os clubes de menor investimento, que não tem de onde tirar, tem que ficar fazendo mágica para ter o dinheiro para fazer. Em um jogo, você paga aí cerca de R$1.800, R$2.000 para fazer um jogo. E aí acontece muito o que ela falou. Tem clube que se prepara só para aquela competição, depois não tem continuidade o trabalho. Então, tem muita coisa para melhorar ainda a nível de CBF, de federações, a nível de quem manda, de quem pode mudar, com o que a gente falou anteriormente aqui. Então, assim, o mundo ideal, para concluir, seria esporte e educação caminhando juntos, para que essas meninas possam viver de forma mais integral e se preocupar apenas com aquilo que é estudar e treinar, se desenvolver, tanto no aspecto educacional como no aspecto esportivo. E aí, depois é Deus.
Deus vai dizer o que essa criança vai ser, mas ela se preparou na escola com qualidade, se preparou no esporte com qualidade. A partir daí é com ela, é com a vida, a gente não sabe. Mas é necessário que tenha esse olhar, que tenha para que esse mundo ideal aconteça, onde as crianças possam estudar, se desenvolver esportivamente, ter um apoio, sim, financeiro para poder o ir e vir acontecer, porque não é todo mundo que tem a condição, não é todo mundo que pode. Então, como é que você dá continuidade? Tem que ter apoio, tem que ter. E dentro desse contexto integrado entre educação e esporte, independente da atleta se tornar jogadora profissional e obter um sucesso na carreira como atleta ou não, certamente ela vai ser uma cidadã, ela vai ser um profissional, independente de estar dentro ou fora do esporte, de qualidade, que vai poder construir um legado e formar novas pessoas pela vivência que ela adquiriu. Então, realmente, é essencial que o esporte esteja integrado à educação. Eu falo por mim, eu fui atleta, e eu não fui atleta, eu não cheguei no nível que eu sonhava. Eu fui atleta e me profissionalizei, joguei profissional, beleza, mas eu não fui longe. Sim. Mas eu tive a oportunidade de ter uma família que me proporcionava o outro lado. Então eu tive a possibilidade do plano B. E hoje eu falo para as meninas, se hoje eu tenho a capacidade de estar aqui com vocês, é porque eu tive uma família que me deu isso. Mas não são todas as pessoas que têm isso. Então precisa que os órgãos olhem pelo todo, porque precisam atingir principalmente as pessoas que carecem mais dessas situações, dessas questões. Então, assim, eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de fazer as coisas para poder, caso o futebol não fosse tão longe, como na minha carreira não foi, eu ter a oportunidade de ter um plano B e seguir a minha vida. Então, é fundamental isso que você falou. Eu acho também que, dentro do que ele está falando, a própria CBF também disponibilizar, que eu vejo bastante cursos profissionalizantes e tudo, porque o atleta que ele não chegou lá no seu nível profissional, mas ele gosta, a gente volta lá atrás sobre o que eu estava falando, em questão do atleta ele ter esse olhar para investir também nessa área do desporto, ele possa ter a possibilidade de se profissionalizar. E viver entendeu? do futebol. E de viver do futebol, Mesmo exatamente. Então, assim, não é aquela questão de... poxa, isso daqui tá muito longe da minha realidade. Porque, às vezes, você lida com atletas do masculino e atletas do feminino. Então, será que os cursos que estão sendo feitos pela CBF, eles estão conseguindo atingir os dois mercados? O mercado do masculino e o mercado do feminino? Será que eles estão proporcionando... com que o feminino também chegue e possa... Porque a gente diz feminino e masculino porque é diferença de valores, até mesmo questão de salário. É diferente. Então, às vezes, aquela menina que não chegou ao profissional, mas ela tem o desejo de se tornar uma técnica, desejo de se tornar uma analista de desempenho, desejo de se tornar... Mas será que a CBF está tendo esse olhar... e as federações também, para que isso seja alcançado, para que no futuro o futebol feminino ele possa se desenvolver e nós possamos ter mais ex-atletas como comissão técnica. Profissionais qualificados. Exatamente, os profissionais qualificados. Com como vivência prática também. O Anderson pôde fazer aí a licença. E também abrir portas para nós também, mulheres, estarem realizando isso, não só no aspecto de poder estar presente, né, de ter esse olhar para o futebol feminino, mas também no financeiro mesmo, que eu digo, de ter essa possibilidade das meninas falarem assim, não, poxa, não me tornei, mas eu posso chegar aqui, entendeu? E futuramente a gente ter um futebol feminino, poxa, imagina uma comissão técnica só feminina, ou até mesmo ter ali o homem, não tô te excluindo, te tirando dessa realidade. Já me derrubou. Não tô te derrubando, mas eu creio que você tem uma comissão, claro. você tem alguém feminino pra estar ali te ajudando. Pô, Anderson, caramba, será que... Porque a gente tem uma mulher diferente, a gente sabe quando a menina tá naquele período menstrual que ela não tá bem. Não, ajuda muito. Tem que ajuda ter, muito. pra ter mulher junto. E por exemplo, a gente tem uma prática lá no América que a gente tenta sempre estar fazendo rodas de conversa. E isso, inclusive, partiu das meninas, de algumas atletas que sentiam a necessidade de falar.
E isso é meio que ali coordenado, claro que eu estou de olho em tudo, mas é coordenado pela Silvia, que é a nossa fisioterapeuta, e pela Brena, que é a preparadora física. E é muito bacana. A Brena é ex-atleta, aquilo que você falou, do olhar que tem, que é importante. Da sensibilidade. A Silvia também é ex-atleta, não de futebol, mas ela foi atleta de judô e atleta de nível alto. Então, assim, tem essa roda de conversa, porque a gente sabe que tem esses momentos. Por mais que, como eu falei, eu tô de olho, eu participo, eu tô ali, e até tenho uma boa relação com o grupo, mas tem coisa que elas querem conversar. Hoje não quer conversar comigo, quer conversar com a Silvia, quer conversar com a Brena. Porque às vezes foi a questão de sensibilidade. Poxa, o homem é totalmente diferente da mulher em questão desse aspecto. Então a gente tem um olhar ali mais afetivo, talvez um pouco, poxa, o que ela tá passando? Será que ela passou por isso? Então a nossa mente, né, a gente tá diretamente também com essa prática de estar sempre com as meninas, e ter esse olhar também é importante numa comissão técnica. E aí essa foto é bem importante, bem bacana, né? Que remete, né? Isso daí foi até esse troféu é de um torneio que nós participamos. O que acontece? Teve a etapa no Rio de Janeiro, nós fomos campeões. E aí essa etapa nos levava a São Paulo para a etapa nacional. Fomos campeões e aí fomos para a etapa mundial que aconteceu na Inglaterra. Essa foto foi dos primeiros dias. A gente ficou em Manchester e tivemos a oportunidade de conhecer o estádio do City. Fizemos um tour. E como você me pediu para trazer alguns objetos, eu quis trazer esse porque tem um significado que, na minha visão, é muito importante para as meninas, pela experiência que essa competição proporcionou. Meninas que a gente sabe, talvez, se não fosse a bola, não teriam tido essa possibilidade de conhecer um outro país, de vivenciar aquela semana que nós ficamos lá, que inclusive foi na final da Champions League, e tinha toda uma conexão, porque o campeão mundial foi poder assistir no estádio de Wembley, que é um estádio histórico, a final da Champions entre Real Madrid e Borussia. Então teve todo... A gente ficou uma semana, eu falei para elas, vocês estão vivenciando durante uma semana numa dimensão menor, mas é tudo aquilo que vocês sonham. Verdade. Viajar de avião, ficar em hotel, tá? Com um uniforme direitinho, para lá e para cá, refeição na hora certa. E parecia uma Vila Olímpica, porque todas as outras equipes do mundo também estavam lá. E aí, na etapa mundial, nós ficamos em terceiro lugar. Esse troféu é o troféu da etapa nacional, que nós fomos campeões lá em São Paulo. E é isso. Bacana. Continuo falando dos outros objetos? Não, agora a Lia vai só comentar desse aqui dela, para poder remeter, que a gente vai chegar nos momentos finais, que o Felipe vai tá dando aí o chute na bola. Eu tive outros também, troféus que eu poderia ter trazido, mas eu trouxe esse porque para mim foi muito significativo. Foi no Campeonato Carioca, quando eu joguei pelo Duque de Caxias, isso foi mais ou menos em 2013. Tá aqui 14. 2014. 2014. E mesmo assim, disputando com os grandes clubes aqui do Rio de Janeiro, nós tínhamos um time muito bom também. Nós chegamos na final do campeonato e eu fui eleita a melhor goleira da final do campeonato. E isso, para mim, naquela época também foi muito significativo. Porque eu não lembro contra quem nós jogamos, e mesmo assim, ali eu pude mostrar o meu potencial, né? E ser eleita. E eu nunca me esqueço, né? Na hora que a gente foi receber a medalha, eu recebi esse troféu. Isso daí ficou marcado na minha história. É isso aí. E pra fechar, Ioane, você quer comentar desse aqui? Já tá aqui, ó. Com certeza, senão não pode vir à toa, É diferenciado. Esse aqui é relíquia, hein? Esse aí veio de longe. O que acontece? Tem uma história bacana que esse tem a ver com a minha vida como atleta. E a história dele é muito interessante porque é um troféu de artilheiro do primeiro campeonato que eu participei. Minto, do primeiro não, porque quando eu chego na Espanha, eu participo do final de uma temporada. Aí na temporada seguinte, que eu já participo dela de forma completa, nós somos campeões e eu sou artilheiro. Só que a gente estava falando de adaptação e tudo mais, e quando eu chego lá, meu primeiro treino foi um treino em campo reduzido e eu fiz muitos gols. E na visão do pessoal do clube,
ele é o meu camisa 9, meu centroavante. Sendo que eu nunca fui um centroavante, camisa 9. Eu sempre fui um meio atacante, eu vinha mais de trás, eu caía mais pelos lados. E a minha forma de jogar gerou muito conflito com o treinador. Que, na verdade, quando eu chego, ele era o auxiliar, nesse primeiro momento, que foi curto. Depois ele assume e vira o treinador. E tinha muito conflito positivo. Não, é meu amigo até hoje. Mas porque ele insistia que eu tinha que ficar na frente, lá, parado, esperando. Esperando a bola. Isso. E eu vinha no meio-campo para buscar o jogo. E chegou num determinado momento, ficou muito claro que assim, o Anderson tem que jogar. Eu tinha que jogar. Só que ele não me botava. Então ele me botava. Se eu entrava de titular, ele me tirava. Ou ele me colocava no banco, me colocava depois. Mas eu nunca que era titular absoluto, vamos dizer assim. E eu, pé da vida com ele, e era discussão todo treino, e saía do jogo chateado, aquela coisa toda, até que teve um dia que eu falei, cara, tenho duas opções, ou largar, ou fazer o que ele tá falando, e vamos ver o que vai dar. Obviamente que eu não ia largar. Isso não era opção, mas não era falsa, porque eu não ia largar. Então eu comecei a acreditar nele. Mais até do que acreditar, eu comecei a obedecer. Né? Porque eu até brinco com ele, eu falo, já se passaram 12 anos disso, 13 anos disso, eu não concordo com você. Mas deu certo. Mas deu certo. E aí que foi legal, a obediência. Eu comecei a obedecer, comecei a acreditar, fazia. Ficava pé da vida que a bola não chegava, e eu querendo ir lá buscar o jogo, a bola... Mas começou. Comecei a fazer gol. Gol. Tanto que eu não jogo as últimas 7 rodadas da Liga, porque eu machuco o ombro, e ainda sim termino artilheiro. Ou seja, fiquei 7 jogos sem jogar e ninguém passou. E no final do ano, quando a gente vai receber os prêmios que eles fazem lá, toda uma cerimônia bem bonita, eu falo isso e obviamente agradeço a ele. E eu brinco, eu falo, não concordo com você, mas deu certo. E isso é que é o importante. Porque às vezes a jogadora não precisa concordar comigo, não precisa achar que eu tô certo. Mas vamos junto. Porque se ganhar, no final das contas, é o que aconteceu. Fomos campeões, um jogador do time foi artilheiro. Então, assim, tudo isso foi positivo. Se eu fui artilheiro, obviamente, tive uma parcela porque fiz gols e ajudei o time. Então, assim, no final das contas, todo mundo ficou feliz. Então, é uma história como atleta, mas que se conecta com essa relação treinador e jogador. Muito bom. Bacana, vai chutar a bola, né? Vamos, então, para finalizar aí, que os manos pedem que a Lia, o Anderson, conte um pouquinho quais são os seus objetivos agora, pessoais, profissionais, tiro curto aí, daqui para frente, seja como treinador ou como atleta, quais são os seus objetivos daqui para frente? Então, os meus é terminar a minha carreira de uma forma com uma boa performance, né, e ainda no alto rendimento, e também objetivos para pós-carreira, também permanecer nessa linha de não deixar morrer os tantos anos de futebol, as experiências que eu tive, e traçar novos objetivos e novas metas em relação a essa prática aí. Pretende seguir a carreira também de extracampo? Tipo assim, sei lá, parte técnica, parte preparação física, seguir algo no esporte extracampo também? Então, eu tenho pensado bastante em relação a isso e acredito que sim, eu vá seguir. Ainda não sei exatamente onde. Mas a paixão continua no sangue. Com certeza. Então, isso é importante. Mas, por enquanto, ainda estou atuando como atleta profissional. E também tem a minha engenharia ali, que em algum momento ela vai se encaixar, eu tenho certeza. Maravilha. E o Anderson? Cara, meu objetivo é crescer, evoluir, continuar contribuindo com a formação dessas meninas, continuar fazendo a máquina girar, né? Eu acredito que se a máquina está girando, vai girar para mim também. Então, assim, eu penso muito no todo. Claro, e eu sou muito honesto com elas em relação a isso. Eu faço por mim, só que eu faço por vocês também. Não vou contar a história de, que eu tô fazendo só por amor, por você. Não, é mentira, eu faço por mim também. Eu quero chegar também. Eu tenho sonhos como vocês, né? Então, assim, o meu objetivo é esse, é trabalhar, não tem
Não tem para onde correr. Acho que o trabalho, a disciplina, a persistência, né? Procurar melhorar naquilo que você tem que melhorar, fortalecer aquilo que você já tem de bom. Então, dar sequência, dando sequência na carreira. Fazer com que as coisas aconteçam, acontecendo para os outros, vai acontecer para mim, acontecendo para mim, vai acontecer para outra, e as portas vão se abrindo. Mas ser grande, Muito bacana. E a questão da evolução, ela é diária, né? E é como a Lia falou diversas vezes, a disputa é contra nós mesmos. E esse contra não é contra, na verdade é um a favor, né? Então você tem que se autoavaliar, buscar se superar dia após dia, não atrofiar. Como um trabalho físico, né? Falando da musculação, você tem que estar ali em trabalho contínuo. Sim. Isso daí a gente fala para o estudo, isso daí a gente fala para aprimoramento. Isso aí para qualquer carreira, para qualquer nível de carreira, para poder você ser a diferença, você tem que buscar fazer essa diferença. Como? Se aprimorando em estudo, especializações, isso daí para qualquer situação, para qualquer objetivo. Seja para atleta, seja para o profissional, no seu caso, treinador, você também como atleta, e por aí vai. E a gente chega aí nos nossos momentos finais. Mais uma vez agradecendo aí pela participação de vocês, que foi uma resenha maravilhosa. Eu tenho certeza que não só com relação, ainda que o assunto tenha sido futebol feminino, mas eu creio que como um todo pro esporte foi evolutivo, porque a gente não falou só do esporte dentro de campo, a gente falou com lições de vida, com experiências Simone, de vida. Não tem como separar. Futebol é a vida. Exatamente. Se a gente ficar fazendo analogias, é a vida. Exatamente. Então, assim, não tem como. E eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Prazer te conhecer, Lia. E assim, foi uma aula a gente poder ficar falando. Se deixar, a gente fica aqui. Vai a noite toda. Vai a noite toda, porque o papo é bom, o assunto é interessante e é o que nos move, né, cara? É a bola, não tem jeito. A gente ama. Então, obrigado mesmo aos irmãos aí, aos manos da bola. Também agradeço, muito obrigada mesmo por estar aqui. Poxa, com certeza, foi uma experiência única, ímpar, de poder estar participando, poder estar trazendo a experiência que eu tive profissional, humana, né? Porque como ele disse, humana, porque o nosso dia a dia não é fácil. Como atleta de futebol feminino também tem um acréscimozinho ali. Uma diferença, um pouquinho mais de diferença ali. Mas a gente está aí se mantendo. Então, são todos os fatores, como ele disse, é a nossa vida, o nosso dia a dia, é o nosso psicológico, é saber como lidar com as atletas, é saber se a nossa mente está boa, o nosso corpo está bom, nossa performance está bom, enfim. Só queria agradecer por esse momento aqui, de poder estar trazendo essa experiência. Muito bom. O Manos da Bola agradece de verdade a presença do Anderson, da Lia. É um prazer receber vocês aqui. O papo, a troca, o aprendizado foi muito bom, né, Simone? Muito bom. A gente vai ter bastante coisa aí para agregar para o público, para quem curte futebol feminino, para quem curte futebol como um todo. Para quem não curtir, vai passar a curtir. Isso. As pessoas que querem seguir uma carreira do futebol, independente da função também. A gente falou um pouquinho de cada coisa, da vivência que a gente teve, tanto dentro quanto fora de campo. Mas foi um grande prazer receber vocês hoje aqui no Manos da Bola, e as portas vão estar sempre abertas para vocês. Obrigada. É isso aí, daí. Obrigado, deixa aí um mesmo. adendo da rede social de vocês. Fala aí pra galera. Fala lá, Rapidinho Raquel. aí, fala ali, ó. Pra galera. Meu Instagram é Alia Nogueira 94. Me segue lá, acompanha aí o meu trabalho e o que eu tenho feito aí durante o meu dia a dia. Vai lá, Anderson, sua vez. O Instagram é Anderson Morgado Oficial, e também tem o Instagram da minha escola de futebol, que é a Escola de Futebol Anderson Morgado. Procura lá, meninas que quiserem praticar, que quiserem se envolver mais com o futebol feminino, pode procurar. E vamos que vamos. Também a gente tem o Instituto, né? Instituto Emunar, também vocês podem procurar. É o Instituto de Futebol Feminino. Não querendo entrar na disputa aqui, mas na verdade não é concorrência. Tem Eu acho que tem espaço para todo Muitas mundo. meninas aí, muitas E joias. vocês podem também estar acessando lá o Instagram e vendo o nosso trabalho. E se vocês quiserem também, as meninas que desejarem, podem estar com a gente. Excelente. Bacana, Vamos lá, né? E agora, devolver joga a bola. Vamos devolver. Vocês estão preparados, né? Eu levanto e você finaliza. Então vai embora. Levanta aí. Valeu, galera. Manos da Bola, episódio 009. Mais uma vez, Simone mata no peito. Vambora, galera. Segura aí. Pega, faz o gol. A Dalia defendeu, né? Defendi. Boa. Valeu, galera. Obrigada aí mais uma abraço, vez. rapaziada. Agora, segue a gente no Instagram. Bora pro próximo. Tamo junto. Tamo junto. Manos da Bola.